A sombra da ignorância, porque suas motivações são mais esculturas que você imagina, e como Jung pode iluminá-las. Vivemos em um mundo que nos convida a acreditar que nos conhecemos. Dizemos que sabemos porque fazemos o que fazemos. Afirmamos que nossas escolhas são guiadas pela razão, pelo desejo, pela necessidade. Mas e se essa certeza for apenas uma teia delicada, uma fachada cuidadosamente construída para esconder um universo psíquico muito mais vasto e complexo? Carl Jung, um explorador das profundezas da alma humana, nos alertou para essa ilusão. Ele nos mostrou que a ponta do iceberg, aquilo que chamamos de consciência, é apenas uma fração ínfima de nossa verdadeira natureza. A vontade de poder, como Nietzsche nos ensinou, não é apenas sobre dominar o outro, mas, fundamentalmente, sobre a autossuperação, sobre a constante reinvenção de si mesmo. E como podemos nos superar se não ousamos olhar para as forças ocultas que nos impulsionam, para os desejos que sussurram nas sombras do nosso inconsciente? É aqui que Jung se torna nosso guia. Seus questionamentos não são meras interrogações, são chaves. Chaves para desvendar o labirinto interior, para acessar as verdadeiras forças motrizes por trás de cada ação, cada pensamento, cada emoção que nos define. O que o impulsiona realmente? O que o move quando ninguém está olhando? A maioria de nós opera em um piloto automático, respondendo a impulsos que nem sequer reconhecemos. Mas e se a verdadeira liberdade, o controle sobre nossa própria narrativa existencial, começar justamente no confronto com essa sombra? E se a busca por clareza sobre nossas motivações mais profundas for, em si, o ato supremo de autodomínio? Um passo corajoso para longe da reatividade e em direção a uma vida vivida com propósito e autenticidade. O que você realmente quer? E por que você quer isso? Essa pergunta, aparentemente simples, pode ser a porta de entrada para um entendimento transformador, ou um entendimento que nos liberta das correntes da ignorância sobre nós mesmos, decifrando o código interior. As 7 perguntas de Jung que desmantelam suas falsas motivações. A psique humana é um universo vasto onde desejos ocultos e medos profundos moldam nossas ações. Carl Jung nos ofereceu um mapa para navegar essas profundezas, não com respostas, mas com perguntas poderosas. Ele nos convidou a olhar além das motivações superficiais para as razões genuínas que residem em nosso inconsciente pessoal e coletivo. Estas 7 perguntas são catalisadoras, ferramentas para desmantelar as falsas motivações que nos aprisionam. O que você mais teme? Frequentemente, o medo é um reflexo distorcido de um desejo reprimido. O medo do fracasso pode mascarar uma ânsia por excelência, ou o medo da solidão, uma necessidade de conexão autêntica. Quando nos sentimos estagnados, um medo paralisante pode estar impedindo-nos de abraçar o que realmente nos faria sentir vivos. E o que você mais deseja inconscientemente? Esta questão nos leva a confrontar a sombra, a parte de nós que reprimimos. Ela se manifesta em nossos comportamentos, em nossas reações. Em que momentos a energia flui livremente, sem esforço? São pistas cruciais para nossas motivações mais íntimas. As respostas a essas perguntas, examinadas com a lente junguiana e crítica, oferecem um mapa para a autoconsciência. Elas revelam não apenas o que nos motiva, mas por quê. Entender a verdadeira razão por trás de nossos desejos e medos não é um exercício de culpa, mas de empoderamento. É ganhar agência sobre nossa própria vida, a liberdade de escolher, em vez de sermos arrastados por motivações ocultas. Reflita sobre estas perguntas. Escreva suas respostas. Permita-se explorar o que você esconde de si mesmo, o que, em última análise, o define. O mito da autonomia. Como seus motivos são moldados por forças invisíveis. E como Jung nos ensina a lutar. A crença de que controlamos totalmente nossas motivações é, talvez, uma das mais sedutoras e enganosas ilusões, e Jung nos convida a desmistificar essa ideia de um eu puramente racional e autônomo. Ele nos mostra que somos, em grande parte, moldados por forças invisíveis. Os arquétipos que ressoam no inconsciente coletivo, os padrões ancestrais que ecoam em nossa psique. Considere a pergunta: o que você mais teme? Essa indagação nos coloca diante do arquétipo do herói em confronto com o dragão, que representa o medo. O medo de não ser bom o suficiente, por exemplo, pode não ser apenas uma insegurança pessoal, mas um reflexo do medo arquetípico de falhar na jornada de individuação, a busca pela totalidade de si. A vontade de poder de Nietzsche encontra aqui um eco. A verdadeira afirmação vital reside na superação desses medos, não em sua negação. E o que você mais deseja inconscientemente? Muitas vezes, desejos mascarados, como a busca incessante por aprovação externa, nos afastam de nossa verdadeira motivação, a autoexpressão autêntica. Essa busca por validação, tão cara ao existencialismo, torna-se um substituto perigoso para a validação interna, nos prendendo em um ciclo de dependência. Reconhecer essas influências invisíveis é o primeiro passo para uma autonomia genuína.
disciplina. A verdadeira liberdade não vem da negação dessas forças, mas da compreensão e integração delas. Ao entendermos de onde vêm nossos medos e desejos, ganhamos o poder de escolher nossas reações e, assim, moldar nosso próprio destino. Quais de suas motivações parecem vir de fora e não de dentro? Reflita sobre a origem de seus desejos e medos mais profundos. Comece a discernir entre o que lhe é imposto e o que é verdadeiramente seu. A armadilha da autopiedade. Quando suas verdadeiras motivações são apenas desculpas para a inércia. É uma tendência humana sedutora. Encontrar razões profundas e existenciais para justificar a falta de ação. Racionalizamos nossa inércia, disfarçando-a como uma busca por significado, como uma questão profunda. Mas nem toda busca por propósito é produtiva. Precisamos questionar se essa busca não se tornou, na verdade, um refúgio para a estagnação. A pergunta: em que situações você se sente mais vivo? Pode, paradoxalmente, nos desviar do caminho. A busca incessante por esses momentos de euforia pode nos impedir de criar significado nas atividades cotidianas e desafiadoras. Alguém pode se apegar a um sonho idealizado, evitando o trabalho árduo necessário para realizá-lo, justificando sua inação com a ideia de que não é o momento certo ou que a motivação não é a correta. Isso é fuga, não autodescoberta. E o que você esconde de si mesmo? Muitas vezes, escondemos nosso medo da responsabilidade, o receio do esforço. Esse medo nos leva a negar nossa própria capacidade de agir, nossa força interior. Cair na armadilha da autopiedade é perigoso. A autocomiseração substitui a autodisciplina, um ícone da crítica nietzschiana à moralidade do rebanho, que valoriza a fraqueza disfarçada de virtude. Há uma linha tênue entre a busca por autenticidade e a desculpa para a estagnação. Precisamos questionar se nossas motivações nos impulsionam para a frente ou nos mantêm presos em um estado de complacência, mesmo que intelectualmente justificada. Identifique uma área em sua vida onde você usa uma motivação profunda para evitar a ação. Qual é o medo subjacente? Como você pode começar a superar essa inércia autoimposta? O diálogo interior da alma. Como as perguntas de Jung desafiam seus porquês e revelam seus paraquês. O autoconhecimento não é um destino, mas um diálogo contínuo. As perguntas de Jung não oferecem respostas prontas. Elas são o convite para uma conversa profunda consigo mesmo. É através dessa interação dialética que desvendamos nossas verdadeiras motivações e propósitos. Considere a tensão entre o medo e o desejo inconsciente. O que você mais teme? O que você mais deseja inconscientemente? Essas duas pontas do espectro revelam o que nos paralisa e o que, paradoxalmente, nos impulsiona. O medo de perder a liberdade, uma motivação aparente, pode mascarar um desejo inconsciente por segurança e pertencimento. Essa contradição pode levar a escolhas que, ironicamente, restringem a própria liberdade que se buscava preservar. Da mesma forma, a relação entre sentir-se vivo e o que escondemos de nós mesmos é reveladora. Em que situações você se sente mais vivo? O que você esconde de si mesmo? A busca por experiências intensas pode ser uma fuga para não confrontar aspectos indesejáveis de nossa própria sombra, ou, inversamente, a negação de certas sombras pode nos impedir de encontrar a vitalidade genuína em aspectos mais sutis da existência. A jornada de autoconsciência reside em não apenas responder a essas perguntas isoladamente, mas em explorar as interconexões e contradições entre elas. É um processo contínuo de questionamento, de desdobrar os porquês para, finalmente, vislumbrar os verdadeiros paraquês. Quais de suas respostas parecem contradizer ou desafiar suas respostas a outras perguntas? Explore essas tensões. Elas são as portas para um entendimento mais profundo e integrado de quem você realmente é, despertando o guardião interior. A jornada para a motivação autêntica através do espelho junguiano. A busca por nossas verdadeiras motivações transcende a superficialidade. É uma jornada para dentro, um mergulho na alma, onde o espelho junguiano revela as profundezas de quem realmente somos. As perguntas de Jung não são um fim, mas o início de um processo transformador. Encara a pergunta: o que você mais teme? O medo, embora paralisante, pode ser um sinal de que estamos à beira de algo importante. O medo de falhar pode ser transformado em um impulso para a excelência, não por validação externa, mas por um senso de dever para consigo mesmo. Esta é a essência do self junguiano. A busca pela totalidade, pela integração de todas as partes de nós. E o que você mais deseja inconscientemente em um mundo que pode parecer absurdo? Identificar e alinhar esses desejos profundos com nossas ações conscientes é a chave. É o caminho para combater o niilismo e forjar um propósito pessoal que ressoa com nossa essência mais íntima. A jornada para a motivação autêntica é um processo de individuação. É a integração de todas as facetas de nossa psique, incluindo a sombra, para nos tornarmos indivíduos completos e conscientes. As 7 perguntas de Jung servem como
como um roteiro nessa jornada, um mapa para desvendar o que nos move verdadeiramente. Comece hoje a dialogar com seu guardião interior. Qual pergunta de Jung você vai encarar primeiro? Comprometa-se com a prática contínua do autoconhecimento. A autenticidade reside na confrontação honesta de suas motivações. É lá que reside o seu poder. O fim é apenas o começo. O legado de Jung na busca pela verdadeira motivação. Percorremos juntos um caminho fascinante, desvendando as camadas de nossas motivações. As 7 perguntas de Jung não nos deram respostas definitivas, mas sim um mapa para a complexidade de nossa própria psique. Exploramos a tensão entre o que tememos e o que desejamos inconscientemente, a linha tênue entre a busca por significado e a armadilha da inércia. O espelho junguiano nos mostrou que a verdadeira motivação reside não na negação, mas na integração de todas as partes de nós, incluindo a sombra. O legado de Carl Jung nos ensina que o autoconhecimento é uma jornada contínua, um processo de individuação, assim como Nietzsche nos impulsiona à autossuperação. Jung nos convida a abraçar a totalidade do nosso ser, a incorporar as partes que antes reprimíamos. A sombra não é um inimigo a ser temido, mas um componente essencial de quem somos, cuja compreensão nos leva a um estado de maior integridade e consciência. A verdadeira motivação, portanto, não é algo que simplesmente encontramos por acaso. Ela é construída, é forjada na coragem de questionar incansavelmente, na honestidade radical de confrontar a nós mesmos e na ação deliberada de alinhar nossos desejos mais profundos com propósitos conscientes. É um ato de criação, um testemunho de nossa vontade de viver de forma autêntica. Que esta exploração sirva como um ponto de partida, não um ponto final. Apliquem o método junguiano em suas vidas. Vejam cada dúvida como uma oportunidade, cada resposta como um degrau adiante. A busca pela verdadeira motivação é a busca por uma existência mais autêntica, mais significativa. Que essa jornada de autodescoberta continue a guiá-los, transformando cada desafio em um passo em direção à sua totalidade.